Você já sentiu que a noite, em vez de trazer descanso, se torna o seu campo de batalha pessoal, quando o silêncio deveria acalmar, sua mente se enche com o barulho das preocupações, dos medos e das lembranças que machucam. É nesse momento, em meio à escuridão, que parece amplificar cada angústia que muitos se sentem perdidos. No entanto, e se eu te dissesse que existe um segredo divino, um refúgio seguro, escondido na quietude da noite? Hoje, vamos mergulhar fundo nos momentos sagrados em que Jesus escolheu a noite para orar, descobrindo juntos como as práticas dele podem não apenas trazer uma paz verdadeira, mas transformar radicalmente a sua vida. Prepare o seu coração, pois o que vamos compartilhar não é apenas uma mensagem, mas uma chave poderosa capaz de abrir uma porta de bênçãos que talvez você nem soubesse que existia. Essa chave é um conhecimento que poucos realmente compreendem, a oração que o próprio Jesus nos deixou para descansarmos em sua paz todas as noites. Por isso, este nosso encontro é tão importante. Pense nisto também. Há muitos irmãos e irmãs que não têm uma igreja por perto ou alguém com quem compartilhar sua fé. Para eles, este espaço se tornou um lugar de consolo e fortaleza espiritual. Cada vez que você interage, está ajudando a sustentar esse refúgio e a multiplicar a esperança pelo mundo. É um pequeno ato de fé, mas com um poder imenso. Portanto, antes de prosseguirmos, quero te fazer um convite muito especial. Se você anseia por essa paz que estamos falando, não apenas curta este vídeo. Faça algo mais poderoso. Escreva nos comentários a frase "Eu recebo a paz de Cristo". Ao fazer isso, você não só declara sua fé para si mesmo, mas se une a uma corrente de oração que está se formando aqui e agora, conectando corações necessitados. E garanto a você, fique até o final, pois a oração que faremos juntos é algo que tem o poder de redefinir suas noites para sempre. Vamos começar. Vamos falar do poder da oração noturna. Quando o sol se põe e o silêncio toma conta da terra, muitos encontram descanso, mas outros são visitados por seus medos mais profundos. As preocupações, lembranças e temores parecem se acumular na mente. É nesse momento, em meio à escuridão, que a oração se torna o refúgio mais seguro. A oração é o escudo invisível que nos protege das ansiedades e das batalhas que nossos olhos não veem, mas nosso coração sente. A palavra de Deus está repleta de exemplos sobre o poder da oração noturna, desde Davi, clamando em suas noites mais escuras, até Jesus, buscando lugares isolados para orar em silêncio. A noite não é apenas para dormir, é um tempo sagrado para estar com o Pai e abrir o coração longe do barulho e das pressas do dia. Como diz em Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus anseia que o busquemos nesses momentos de solidão, nesses silêncios que só Ele pode preencher. Quantas vezes você tentou dormir, mas as preocupações não permitiram? Quantas vezes sentiu um medo que não explica? Isso não acontece por acaso. Há uma batalha espiritual sendo travada, e é nesses momentos que mais precisamos nos refugiar na presença de Deus.
Jesus nos mostrou que orar não é um ritual vazio, mas uma conversa íntima e viva com o Pai. Marcos 1, versículo 35 nos lembra: "E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava." Jesus buscava esses momentos de quietude quando a noite ainda abraçava a terra para falar com seu Pai. A oração noturna não apenas traz paz, mas também é uma muralha de proteção contra os ataques invisíveis do inimigo. Efésios 6, versículo 12, nos ensina: "Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais." Você percebe? Aqui se fala das trevas. Em meio à noite, quando tudo parece incerto, precisamos mais do que nunca nos cobrir com a presença de Deus. Quando a noite chega e o mundo se cala, há uma promessa que brilha mais que as estrelas. Em Salmos 4, versículo 8. "Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança." Essas palavras não são apenas um desejo, são uma profunda afirmação de fé. Cada vez que, antes de fechar os olhos, elevamos uma oração ao céu, deixamos para trás as cargas do dia, soltamos os temores e nos cobrimos com a paz que só Deus pode dar. Não importa quão difíceis tenham sido as horas passadas, a oração nos oferece a possibilidade real de descansar seguros sob o olhar amoroso do Pai. Quero te perguntar algo com carinho. Você aprendeu a confiar sua vida a Deus todas as noites? Ou permite que o cansaço e as distrações roubem esse momento sagrado? A quem, sem perceber, se deita carregando as pesadas mochilas do dia, sem entregá-las àquele que disse em Mateus 11, versículo 28, "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Não devemos permitir que a ansiedade roube a bênção do descanso. Devemos fazer como nosso Senhor Jesus: orar, render-nos, confiar. Nos próximos minutos, quero te convidar a contemplar como Jesus encontrava na noite não apenas descanso, mas o encontro íntimo com seu Pai Celestial. E como você e eu podemos seguir esse mesmo caminho e fortalecer nossa vida espiritual. Se o próprio Filho de Deus sentiu a necessidade de velar em oração, quanto mais nós. Quando olhamos de perto a vida de Jesus, vemos algo que toca profundamente seu compromisso fervoroso com a oração, especialmente nas noites. Não era um ato esporádico, nem superficial. Era uma necessidade da alma, uma busca constante pelo rosto de seu Pai. Chama a atenção que muitas de suas orações mais intensas surgiram na quietude da noite. Você já se perguntou por que a noite atraía tanto Jesus a esses momentos de intimidade? A resposta se desenha clara diante de nós. Era o tempo em que tudo silenciava e o coração encontrava o eco perfeito para falar com Deus. Nesse silêncio, Jesus encontrava força, direção e uma entrega total. Se ele, sendo quem era, buscava esses instantes, quanto mais nós sedentos de guia e consolo. O Evangelho de Marcos 1, versículo 35, nos pinta uma cena poderosa. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Não é por acaso que Jesus, após um dia exaustivo de milagres
e ensinamentos, escolhia não dormir até tarde, mas buscar o rosto de Deus. Ele sabia que sua verdadeira força não se renovava apenas no descanso físico, mas no encontro profundo com o Pai. E há mais. Lucas 6, versículos 12 e 13 nos conta que antes de tomar uma das decisões mais importantes de seu ministério, a escolha dos 12 apóstolos, Jesus passou a noite toda orando. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, aos quais também deu o nome de apóstolos. Toda uma noite rendido diante de Deus, buscando seu conselho, sua vontade. Que lição para nós! Quantas vezes corremos para decidir baseados em nossas emoções ou raciocínios humanos, sem nos determos para consultar em oração aquele que vê o fim desde o princípio. Mas entre todos esses momentos de oração noturna, há um que estremece a alma, a oração de Jesus no Getsêmani. Mateus 26, versículos 36 a 39. Nos leva a esse instante solene. Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ali, na noite mais escura de sua vida, Jesus se derramou em oração. Enquanto seus discípulos dormiam, ele lutava em oração. Enquanto eles cediam ao cansaço, ele se fortalecia na presença do Pai. Sabemos o que aconteceu depois: os que dormiram falharam. Mas Jesus, fortalecido em sua comunhão com Deus, enfrentou a cruz com coragem. Querido amigo, querida amiga, não é nossa força que nos sustenta na hora da prova. É essa oração, a entrega, a rendição de nossas almas ao cuidado do Todo-Poderoso. Antes de cada batalha espiritual, precisamos de uma noite de oração. Jesus nos mostrou o caminho. Quando o medo bater à sua porta, quando as dúvidas quiserem nublar sua mente, não ceda ao sono da alma. Ore e vigie, deposite tudo nas mãos daquele que nunca dorme. Agora faça uma pausa e reflita por um momento. Quantas vezes você passou a noite sem buscar esse refúgio em Deus? Quantas vezes trocou a oração pelo entretenimento, pelo celular, pelas preocupações ou simplesmente pelo cansaço? Hoje, com amor infinito, o Espírito Santo está te lembrando de um lugar de descanso, um refúgio seguro. E esse lugar está de joelhos em oração diante do trono da graça. As noites, querido amigo, não são apenas um tempo para o descanso do corpo, mas também para renovar a alma através da oração. Recordemos que nosso Senhor Jesus costumava se apartar na quietude da noite para falar com o Pai. Se anelamos viver uma vida cheia de vitória, não podemos ignorar seu exemplo. Em alguns momentos, exploraremos juntos uma das orações mais profundas que Jesus nos entregou, o Pai Nosso. Não é uma série de palavras para repetir sem pensar,
mas uma chave poderosa que, se compreendida e aplicada com o coração antes de dormir, pode transformar sua vida por completo. Entre todas as joias espirituais que Jesus compartilhou, o Pai Nosso brilha com uma luz única. Não se trata de uma oração qualquer. É um modelo perfeito para nos aproximarmos de Deus, para sabermos o que pedir e como nos apresentar diante dele. Foi o próprio Jesus quem nos ensinou e se brotou de seus lábios santos. Então, contém um poder que talvez ainda não tenhamos descoberto plenamente. Antes de nos aprofundarmos em seu significado, quero te convidar a refletir quantas vezes pronunciamos o Pai Nosso sem meditar verdadeiramente em seu conteúdo. Jesus não nos deixou essa oração para recitá-la de forma mecânica, mas para vivê-la profundamente. Cada frase encerra uma riqueza que, ao ser compreendida, pode revolucionar nossa vida de oração. Escutemos as palavras que encontramos em Mateus 6, versículos 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Agora vamos caminhar juntos por essa oração para compreender sua profundidade e aplicá-la às nossas noites. Pai nosso que estás nos céus. Com essas palavras, Jesus nos ensina que não nos dirigimos a um ser distante ou indiferente, mas a um Pai amoroso, atento e cheio de compaixão. Cada vez que se aproximar dele antes de dormir, lembre-se de que está falando com aquele que te conhece e cuida de você como ninguém. Santificado seja o teu nome. Jesus nos instrui a começar exaltando a santidade de Deus. Antes de expor nossas necessidades, devemos render-lhe honra. Ao chegar à noite, deixe de lado suas preocupações e eleve sua alma em adoração, reconhecendo a grandeza do Senhor. A adoração abrirá espaço para a paz em seu coração. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui aprendemos que a oração não se centra em nossas próprias ambições, mas em nos rendermos à perfeita vontade de Deus. No final do dia, mais que pedir mudanças ao nosso gosto, entreguemos tudo à sua divina direção, confiando que seus planos são melhores que os nossos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus nos convida a confiar na provisão diária do Pai. Não somos ensinados a nos preocupar com o futuro, mas a confiar em cada jornada em seu fiel cuidado. Ao fechar os olhos, esta noite descanse na certeza de que o Senhor não te abandonará. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa parte nos chama a examinar nosso coração. Há feridas que ainda não perdoamos. Antes de dormir, libere sua alma do peso do rancor. O perdão não apenas cura relações, mas também traz descanso à alma. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. A noite é testemunha de muitas batalhas invisíveis. Jesus nos ensina a pedir a proteção divina. Cubra sua vida em oração, suplicando ser livrado de toda armadilha do inimigo
de todo pensamento obscuro, de todo pesadelo. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Assim culmina esta oração, recordando-nos que tudo está nas mãos de um Deus soberano. Conclua suas orações noturnas com fé, sabendo que aquele a quem você se entrega não dorme nem se cansa. Ao chegar ao final deste percurso pelo Pai Nosso, te convido a vê-lo não como uma rotina, mas como um encontro vivo e real com Deus. Cada noite, não deixe que o medo ou a ansiedade ocupem sua mente. Faça do Pai Nosso seu refúgio. Fale com Ele como filho ao Pai. Adore-o. Entregue-lhe sua jornada. Deposite nele suas necessidades, perdoe e busque sua proteção. Se fizer dessa oração um hábito noturno, não apenas dormirá com mais paz, mas verá sua vida espiritual florescer de maneiras que nunca imaginou. Jesus, sabendo de nossas necessidades, não nos deixou essa oração por acaso. Ele a colocou em nossas mãos como um tesouro celestial. Não vá dormir sem abrir seu coração nesta oração poderosa. No nosso próximo encontro, falaremos de um momento profundamente comovente. A noite em que, em meio à angústia mais profunda, Jesus nos deu uma lição eterna de como orar quando tudo parece perdido. Ele sabia bem o que o aguardava: a zombaria, a rejeição, a dor da cruz. E mesmo assim, na sombra mais escura, fez o que seu coração sabia fazer: orar. A oração que Jesus elevou no Getsêmani não foi uma prece qualquer, foi um grito dilacerante, um ato de entrega total à vontade do Pai. Naquele instante decisivo, deixou para nós uma lição capaz de transformar como enfrentamos nossas próprias noites de aflição. O peso da angústia. Mateus 26, versículos 36 a 38, nos conta: Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Jesus não sentiu apenas tristeza, mas uma angústia tão profunda que sua alma parecia se quebrar. Você já sentiu que a dor ou o medo eram demais para suportar? Se sim, querido amigo, lembre-se, Jesus conhece esse sofrimento, porque ele mesmo o viveu, mas sua resposta não foi fugir do medo, e sim refugiar-se na oração. A entrega total na oração, Mateus 26, versículo 39, revela: E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aqui vemos Jesus em seu momento mais humano. Ele pede ao Pai que, se possível, o livre do sofrimento, mas seu coração termina se rendendo completamente ao plano divino. Quantas vezes usamos nossas orações apenas para suplicar que a dor termine? Jesus nos ensina algo maior. Orar é também render-se, confiar, dizer a Deus: Não entendo, mas confio em ti. Não minha vontade, mas a tua. Jesus seguiu orando enquanto seus amigos mais próximos dormiam, e isso nos dói ao ler. Enquanto ele batalhava em oração,
eles não conseguiram ficar acordados. Mateus 26, versículos 40 e 41, diz claramente: E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudestes, vós, velar comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Enquanto Jesus atravessava o vale mais escuro de sua vida, os discípulos, em vez de sustentá-lo em oração, se entregaram ao sono. Que lição poderosa! Quando negligenciamos a oração, nos expomos à tentação e ao desânimo. Se hoje você se sente fraco na fé, se as provas parecem pesadas demais, faça-se esta pergunta: tenho orado ou me adormeci espiritualmente como eles? Jesus não orou uma só vez no Getsêmani, orou 3 vezes. E embora a cruz ainda o aguardasse, cada oração renovou seu espírito. Quando os soldados chegaram para prendê-lo, Jesus não mostrou medo nem angústia. Ele se levantou firme e fortalecido, porque a oração o havia preparado para o sacrifício. Como podemos aplicar isso à nossa oração noturna? Todos atravessamos noites de Getsêmani, noites em que a alma clama em dor. Jesus nos mostra o que fazer nessas horas escuras: não carregar a dor sozinho, mas levá-la a Deus em oração. Não orar apenas pedindo que tudo mude, mas também rendendo nosso coração à sua vontade. Não dormir espiritualmente, mas vigiar e orar. Porque essa comunhão com Deus será a nossa fortaleza. Cada noite, antes de fechar os olhos, entregue-se como Jesus. Confie sua vida nas mãos do Pai, deixe a seus pés seus temores e suas cargas, e durma não em angústia, mas na paz profunda de saber que Deus vela por você. Na próxima parte, falaremos sobre a oração de fé que move montanhas, uma promessa gloriosa de Jesus sobre o poder de orar crendo. Jesus deixou uma promessa assombrosa. Quando oramos com fé, o impossível se torna possível. Mas o que significa verdadeiramente orar com fé será apenas dizer palavras bonitas, crendo que Deus nos dará o que pedimos. Ou há algo muito mais profundo por trás desse chamado? Em Marcos 11, versículos 22 a 24, Jesus disse algo que desafia toda a lógica humana. Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será feito. Por isso, vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Com essas palavras, Jesus não nos convida a crer em nossas forças, mas a confiar inteiramente no poder de Deus. Reflita quantas vezes você orou, mas dentro de si persistia a dúvida. Talvez tenha dito as palavras certas, mas seu coração estava cheio de temor ou incredulidade. Essa é a batalha. A fé e a dúvida não podem conviver no mesmo coração. A fé proclama: Deus pode fazer. A dúvida sussurra: e se não acontecer? Jesus nos ensina que a fé verdadeira não apenas crê que Deus é capaz, mas também confia plenamente em sua resposta, seja qual for. O que significa mover montanhas com a oração? Significa depositar nossa fé não em nós mesmos, mas naquele que tudo pode. Significa confiar não no que vemos, mas na fidelidade de um Deus que nunca falha. Na Bíblia, a montanha
é símbolo dos grandes desafios, aqueles problemas que parecem insuperáveis, essas cargas que tiram o nosso fôlego. Talvez neste momento você esteja enfrentando sua própria montanha, um lar desfeito, uma conta bancária vazia, um diagnóstico médico temível ou um medo que não te deixa em paz. Quero te lembrar que nosso amado Jesus nos ensinou que a oração cheia de fé tem o poder de mover montanhas. E é aqui que muitos tropeçam, porque querem ver a montanha se mover primeiro para depois crer. Mas a fé genuína caminha primeiro, mesmo sem ver, confiando que Deus fará o que prometeu. Como nos lembra Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso significa que, antes que seus olhos vejam o milagre, seu coração já deve estar seguro de que Deus está trabalhando a seu favor. E porque você pode se perguntar, algumas orações parecem não encontrar resposta. Há quem diga com tristeza, clamei tantas vezes e nada aconteceu. Jesus nos mostrou duas razões que podem impedir que nossas orações sejam ouvidas. Primeiro, a falta de fé. Tiago 1, versículos 6 e 7 nos exorta, peça, porém, com fé não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Orar duvidando é como plantar uma semente e desenterrá-la todos os dias para ver se germinou. Não espere frutos se não permitir que a fé crie raízes. Segundo um coração que ora mal. Tiago 4, versículo 3, nos adverte, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Deus não responde a orações egoístas, nem a caprichos do orgulho humano. A oração verdadeira não é impor a Deus nossa vontade, mas confiar humildemente que Ele sabe o que é melhor para nós. Quero te falar de como viver essa oração de fé todas as noites antes de dormir. Primeiro, identifique sua montanha. Que peso parece te esmagar hoje? Leve-o ao trono de Deus, confiando que Ele escuta. Segundo, declare sua fé. Não ore com lábios trêmulos ou mente dividida. Diga ao seu Senhor, creio que tu tens o controle, mesmo que meus olhos ainda não vejam a saída. Terceiro, ore com gratidão. Não se limite a pedir. Agradeça como se a resposta já estivesse a caminho. Jesus nos ensinou, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Finalmente, descanse na soberania divina. A fé autêntica não apenas crê em milagres, mas também aceita com paz que Deus, em sua infinita sabedoria, fará o melhor mesmo que não coincida com o que esperávamos. Muitos lutam contra a insônia consumidos pela ansiedade, mas o clamor de fé muda essa história. Quando você leva suas cargas a Deus, sua paz sobrenatural enche sua alma. Assim, nos anima. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas, diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esta noite, quando fechar os olhos, entregue tudo a Deus e durma confiado. Se Ele sustenta os pardais,
e veste os lírios do campo, quanto mais cuidará de você. No nosso próximo encontro, aprofundaremos outro mandato de Jesus que ilumina nossa vida de oração: vigiai e orai. Jesus não apenas nos ensinou a falar com o Pai, mas nos advertiu que devíamos estar em constante vigilância espiritual. Ao longo de seu ministério, o Senhor repetia: vigiai e orai. Não é apenas um convite à oração, é um chamado urgente a estar desperto, em espírito atento ao perigo. Mas o que significa realmente vigiar e que relação isso tem com nossas orações noturnas? Jesus deixou isso claro em uma das noites mais angustiantes de sua vida, no Getsêmani. Mateus 26, versículo 41, registra suas palavras: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ali, prestes a enfrentar a cruz, Jesus implorou aos discípulos que o acompanhassem em oração. Mas eles, vencidos pelo cansaço, adormeceram. Nesse ato, Jesus nos revela uma verdade profunda. Quando baixamos a guarda na oração, ficamos expostos à tentação. Pedro, que com tanta segurança disse que nunca negaria o Mestre, acabou fazendo-o 3 vezes naquela mesma noite. Por quê? Porque não estava vigiando em oração. Os outros discípulos fugiram. A falta de vigilância os enfraqueceu. A oração é nosso escudo espiritual. Efésios 6, versículo 18, nos exorta: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Paulo nos lembra que a oração é parte essencial de nossa armadura espiritual. Ela nos protege, nos fortalece, nos mantém firmes quando as forças do inimigo se levantam contra nós. Quando Jesus diz: vigiai e orai, está nos dizendo: não durma espiritualmente. Não baixe a guarda em sua vida de oração. Mantenha-se conectado com o Senhor cada dia. Porque quando deixamos de falar com Deus, quando deixamos de orar, nos enfraquecemos espiritualmente. A falta de oração abre portas para a dúvida, o temor à tentação e o pecado, fazendo-nos esquecer em quem confiamos. Por isso, é tão vital que antes de fechar os olhos, cada noite falemos com nosso Pai Celestial. Cobrimos nossa vida sob seu manto protetor quando nos detemos para orar antes de dormir. Vigiar na noite é um chamado do céu. Ao longo das Escrituras, vemos como o Senhor chama seu povo a vigiar na noite. Os levitas, como diz 1 Crônicas 9, versículo 27, guardavam o templo durante a noite. Os sentinelas, segundo Neemias 4, versículo 9, mantinham a guarda sobre os muros para proteger a cidade. Os profetas, como Habacuque 2, versículo 1, recebiam a palavra do Senhor nas horas de escuridão. A noite é um tempo em que Deus fala com poder, mas também um momento em que o inimigo tenta semear temor. Por isso, é tão importante vigiar em oração antes de dormir. Como podemos viver esse ensino cada vez que preparar seu coração para descansar? Lembre-se das palavras de Jesus: vigiai e orai. Não se deite sem antes se apresentar diante de Deus. Não permita que as preocupações invadam sua mente na solidão da noite. Deposite todas elas aos pés de Cristo. A oração noturna
não consiste em passar a noite toda sem dormir, mas em manter-nos espiritualmente despertos, atentos à sua voz e firmes contra qualquer ataque do inimigo. Agora, quero te convidar a descobrir uma promessa maravilhosa, o verdadeiro descanso que só Jesus pode dar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados. Como podemos realmente entregar nossas cargas antes de dormir? O dia foi longo. Você trabalhou, lutou, se preocupou, talvez enfrentou decepções. E embora chegue a noite, sua alma segue agitada. O cansaço físico pode ser aliviado dormindo, mas o cansaço da alma, só Jesus pode curar. Ele nos deixou uma promessa eterna em Mateus 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus não oferece apenas repouso para o corpo, ele oferece paz profunda para a alma. E essa paz, querido amigo, você não encontrará em nenhum outro lugar fora dele. Porque às vezes nos custa tanto descansar em sua presença. Porque, embora oremos, continuamos querendo carregar nossos problemas. Dizemos que confiamos, mas seguimos agarrados ao medo. Jesus não nos pede que cheguemos a Ele com tudo resolvido. Ele nos chama como estamos, vinde a mim. E depois nos convida a tomar seu jugo. O que isso significa? O jugo é o que une dois bois para que trabalhem juntos e compartilhem a carga. Jesus quer caminhar com você, quer que você se una a Ele, para que não carregue sozinho suas dores. A oração, como entrega de cargas, quando você eleva sua oração antes de dormir, não está apenas conversando com Deus, está entregando o que pesa em seu coração. 1 Pedro 5, versículo 7, nos lembra com ternura, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor deseja que você coloque suas preocupações em suas mãos. Ele não nos arranca os problemas à força. Somos nós que devemos oferecê-los livremente. Aqui é onde muitos falham, oram, mas depois recolhem novamente suas cargas, como se dissessem: Senhor, aqui está a minha preocupação, mas melhor, eu a levo de volta. Não poderemos encontrar verdadeiro descanso se não soltarmos o controle. Como você pode entregar realmente suas cargas em sua oração noturna? Antes de dormir, faça isto. Reconheça diante de Jesus seu cansaço e sua carga. Seja específico. Diga exatamente o que te preocupa. Depois, entregue tudo um por um. Deixe em suas mãos seus problemas, seus medos, suas dúvidas. Declare em voz alta com fé que Deus tem o controle. Não importa se ainda não vê a resposta, confie. Por último, receba sua paz. Respire fundo, solte seus temores e permita que a serenidade do Espírito Santo encha seu coração. Então, seu descanso será diferente. Você dormirá não com ansiedade, mas com confiança. O descanso de Jesus versus o descanso do mundo. O mundo oferece muitos escapes, distrações, entretenimento, medicamentos, mas nada disso cura a alma. Jesus não veio oferecer um alívio superficial. Ele veio curar o mais profundo de seu ser. Como diz o Salmo 127,
versículo 2, inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comendo o pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. Deus quer te presentear com um sono sereno, mas para recebê-lo, você precisa se render em confiança total a Ele. Confio em Ti, Senhor, que tens o leme da minha vida. Concede-me Tua paz e ensina-me a encontrar descanso em Tua presença. Amém. Quando o coração aprende a confiar de verdade, o sono muda. Não fechamos mais os olhos com temor, mas com a doce certeza de que Jesus vela por nós. No nosso próximo momento juntos, nos aprofundaremos na oração que Jesus elevou por seus discípulos. Veremos como ele segue intercedendo por nós e compreenderemos por que também devemos fazer o mesmo. Você sabia que Jesus pensou em você quando orou naquela noite? Não apenas falou com o Pai, por seus discípulos presentes, mas também elevou sua voz por todos os que creríamos nele um dia. Imagine isso nas últimas horas antes de enfrentar a cruz. Com a dor rondando sua alma, Jesus não pensou primeiro em seu próprio sofrimento, mas em seus amados. No capítulo 17 do Evangelho de João, encontramos uma oração que toca a alma, uma súplica de amor, cuidado e unidade. O mais belo é que essa oração segue viva, porque Jesus não deixou de interceder por nós. Vamos descobrir juntos o que essa oração nos ensina para nossas próprias conversas noturnas com Deus. Jesus roga por nossa proteção. João 17, versículo 15 diz: Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Note bem, Jesus não pediu que seus amigos fossem afastados das tempestades da vida, mas que fossem protegidos no meio delas. Isso nos fala com força. Deus nem sempre remove as provas, mas promete seu escudo em meio a elas. Então, quando orar esta noite, não peça apenas escapar do problema, mas receber força e proteção para atravessá-lo de mãos dadas com Deus. Jesus roga por nossa santificação. João 17, versículo 17 declara: Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus sabia quão difícil é caminhar por este mundo, tentações, distrações, provas de todo tipo. Por isso, pediu ao Pai que seus filhos fossem santificados, purificados pela verdade de sua palavra. Cada vez que você ora e abre a Bíblia, mesmo que por poucos minutos antes de dormir, permite que Deus molde seu coração e renove sua mente. Faça disso um hábito, um encontro noturno com aquele que transforma de dentro para fora. Jesus roga por nossa unidade. Em João 17, versículo 21, lemos: E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Aqui, Jesus não pensou apenas nos 12, pensou em você e em mim, em todos que um dia abraçaríamos seu nome. Seu anseio foi que seu povo vivesse em amor e unidade. Hoje vemos tantas feridas, tantas divisões entre igrejas, famílias e irmãos. Mas Jesus nos ensinou a elevar orações, não apenas por nossas cargas, mas também pela unidade dos que amamos. Esta noite, antes de fechar os olhos, inclua em sua oração sua família, sua igreja, seus amigos. Peça por eles, porque quando intercede pelos outros, o céu também obra em sua vida. Jesus segue intercedendo por nós.
Sua oração não foi um sussurro perdido no vento. Romanos 8, versículo 34, afirma: quem os condenará, pois é Cristo, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Hoje, neste instante, Jesus está à direita do Pai, pronunciando seu nome com amor. Pense nisso. Ele não apenas deu sua vida por você, segue velando por seu caminhar. Esta noite, quando orar, lembre-se de que não está sozinho. Há um Salvador que ora com você. Como podemos responder a essa verdade em nossas orações? Antes de dormir, ore por proteção, como Jesus fez. Peça força para resistir, não apenas alívio. Ore por santificação, deixando que a palavra de Deus penetre seu ser. Ore pela unidade, elevando os outros em suas súplicas. E descanse sabendo que o próprio Jesus intercede por você. Não permita que termine um dia sem elevar uma oração por alguém mais. Jesus nos mostrou que a verdadeira oração não é egoísta, é olhar para o outro, carregar sua dor diante do trono de Deus, assim como Ele carrega a nossa. Esta noite, faça isso. Pense em alguém que precisa da luz de Cristo e leve seu nome em sua oração. Enquanto faz, lembre-se de que Jesus também está pronunciando o seu. No nosso próximo momento juntos, falaremos dessa paz de Deus que excede todo entendimento. Veremos como, através da oração, podemos encontrar descanso verdadeiro, mesmo quando a tempestade parece não querer cessar. Você já se encontrou lutando para dormir enquanto sua mente não se cala? O corpo exausto, mas o coração em guerra. Pensamentos de medo, preocupações com o amanhã, feridas que ainda doem. Tudo isso pode roubar nosso descanso. Mas a palavra nos entrega uma promessa poderosa. Existe uma paz que não depende do que ocorre ao nosso redor. Uma paz que só Deus pode dar. Filipenses 4, versículos 6 e 7 nos oferece essa joia eterna. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esta noite, quero te falar de 3 passos simples, mas poderosos para receber essa paz antes de dormir. Primeiro, deixe de lado a ansiedade. O Senhor não nos chama a ignorar os problemas, mas nos ensina a não viver consumidos por eles. A ansiedade é um peso que esmaga a alma, rouba a alegria, o descanso e até a saúde. Lembre-se do que Jesus disse em Mateus 6, versículo 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Preocupar-se não muda as circunstâncias, mas orar, sim, transforma o coração. Então, quando for se deitar esta noite, decida conscientemente soltar suas preocupações. Diga ao tal Senhor: Pai, deixo em tuas mãos tudo que rouba minha paz. Não permitirei que essas cargas me roubem o descanso que tu me ofereces. Segundo, apresente suas petições diante de Deus. Fale com Ele. Nosso Pai conhece cada detalhe de nossas lutas, mas deseja nos ouvir, porque orar é demonstrar que confiamos em seu amor. Algo maravilhoso acontece quando, antes de dormir, conversamos com o nosso Deus.
Ele toma nossas cargas e, em troca, derrama sua paz em nós, como diz 1 Pedro 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Antes de fechar os olhos, faça um repasso mental de tudo que inquieta seu coração e entregue ao Senhor em oração. Não permita que esses pensamentos negativos encontrem morada em seu interior. Deixe-os nas mãos ternas de seu Pai Celestial e faça isso com o coração agradecido. Agradeça mesmo antes de ver o milagre. Tantas vezes acudimos a Deus com listas de petições, mas esquecemos de nos aproximar com um espírito de gratidão. A gratidão abre as portas da paz. Quando você dá graças a Deus mesmo, antes de ver o resultado, está demonstrando que crê que Ele tem tudo sob controle. Se hoje você enfrenta problemas, agradeça a Deus, porque Ele está trabalhando no meio deles. Se atravessa dificuldades, louve seu nome, porque Ele está moldando seu caráter através delas. Quando ora com gratidão, seus olhos deixam de olhar os problemas e se fixam no poder e na fidelidade de Deus. Terceiro, lembre-se de que a paz de Deus é como um escudo protetor. O apóstolo Paulo nos diz que a paz de Deus guardará nossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. No original grego, a palavra guardará é proureo e significa proteger, como um soldado que vigia uma fortaleza. Isso quer dizer que quando você ora a Deus mesmo coloca um muro de paz ao redor de sua mente e coração. Enquanto o inimigo busca te encher de temor e ansiedade, o Senhor levanta uma barreira de proteção ao seu redor. Como você pode aplicar tudo isso esta mesma noite? Antes de dormir, reconheça o que te preocupa. Não negue, mas também não o carregue sozinho. Ponha-o nas mãos de Deus em oração. Diga com todo o seu coração: Senhor, este problema é teu. Eu confio em ti. Depois, agradeça. Não importa se a solução ainda não chegou. Dê graças, porque Deus já está agindo, mesmo que você não veja. E finalmente descanse com plena confiança. Creia de todo o coração que enquanto você dorme, Deus vela por você. O Salmo 4, versículo 8, nos entrega uma promessa maravilhosa para o descanso noturno. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Não vá dormir arrastando as cargas do dia. Entregue tudo nas mãos de seu Senhor e descanse sob seu amor inesgotável. No próximo mensagem, nos aprofundaremos no Salmo 4, versículo 8, uma joia que nos lembra que podemos nos deitar em paz e dormir tranquilos sob a proteção do Altíssimo. Porque quando as luzes se apagam e a noite cai, a mente costuma se encher de preocupações e temores. Muitos, em meio à escuridão, lutam contra pensamentos intrusivos que roubam o descanso. Mas a palavra de Deus nos oferece um refúgio seguro de paz e segurança. O Salmo 4, versículo 8 nos diz: Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Que promessa poderosa para aqueles que buscam encontrar verdadeiro descanso em Deus. Não importa o que você enfrentou no dia, nem as cargas que pesam sobre seu coração. Deus estende seus braços para te dar um descanso seguro aos que confiam nele. Agora, como podemos viver essa promessa e encontrar essa paz profunda que o salmista
experimentou. A paz de Deus é um refúgio firme em meio à tempestade. Este salmo nos convida a buscar a serenidade na presença de nosso Pai. Quando Davi proclama, "Em paz me deitarei", nos mostra que, apesar das dificuldades e dos ventos contrários, em Deus, sempre encontramos o lugar de descanso. Às vezes, nossas noites parecem campos de batalha cheias de preocupações e lutas internas, mas este versículo nos ensina que podemos nos deitar e dormir tranquilos, sob o amparo fiel do Senhor. Sua paz não depende do que ocorre ao nosso redor, mas de seu amor constante. Essa palavra é uma declaração viva de confiança no poder de Deus. Quando Davi disse, "Me fazes habitar em segurança", expressava algo profundo, seu coração descansava tranquilo, porque sabia que o Senhor velava por ele mesmo enquanto dormia. Que maravilhoso é lembrar que não precisamos passar a noite inquietos, porque enquanto nossos olhos se fecham, Deus segue trabalhando a nosso favor. Assim, é a promessa do descanso verdadeiro. Ao confiar em nosso Senhor, cedemos a Ele o que só a Ele pertence em nossas vidas. A paz que Ele nos dá não é fruto de nossos esforços, mas um presente que brota de uma fé sincera em sua soberania. É fundamental compreender que o descanso vai muito além do corpo, alcança também nossa alma e espírito. O Salmo 4, versículo 8, nos fala de um descanso completo que envolve cada canto do nosso ser. Você já sentiu que as preocupações se sobrecarregam, que desconectar parece impossível? A promessa de "Em paz me deitarei" é a resposta de Deus a essas cargas. Quando depositamos nele nossas ansiedades, encontramos esse descanso profundo que o mundo não pode oferecer. Sob seu cuidado, descansamos seguros. Este versículo também nos lembra que durante a noite, quando a escuridão e o temor parecem maiores, Deus segue ao nosso lado. Não estamos sozinhos. O Salmo 121, versículo 4 afirma: "Eis que não tosquenejará, nem dormirá, o que guarda Israel." Enquanto descansamos, nosso guardião permanece desperto. Ele é quem vela por cada um de nós. E cada noite, ao inclinar nosso coração em oração, podemos dizer: "Senhor, Tu és meu refúgio. Enquanto descanso, sei que Tu segues acordado, cuidando de mim. Rendo-me a Ti esta noite, confiado que meus sonhos estão em Tuas mãos." Declarar a paz antes de dormir é mais que um sentimento, é um ato de fé. Cada noite faça esta oração: "Senhor, em Ti confio. Em paz me deitarei, porque Tu proteges minha vida. Entrego a Ti minhas inquietudes, tudo que pesa em minha alma. Graças por Tua paz, que excede todo entendimento. Amém." Ao proclamar essas palavras, você reafirma sua fé no cuidado divino. Isso transforma seu coração e te permite descansar de verdade, não importa as tempestades do dia. Agora falemos da diferença entre a paz que Deus oferece e a que o mundo oferece. O mundo nos dá uma paz frágil, dependente de circunstâncias favoráveis. Se tudo vai bem, há paz. Se não, ela desaparece. Mas Jesus, em João 14, versículo 27, nos deixou uma promessa distinta: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." As soluções do mundo são temporárias, remédios, distrações, evasões.
Mas só Deus pode nos conceder uma paz firme, capaz de acalmar nossas tempestades internas. É uma paz que sustenta, consola e permanece. Esta noite, querido amigo, descanse nessa segurança. Lembre-se, não importa o que aconteceu hoje, nem as preocupações que enchem sua mente, Deus está com você. Ele é seu escudo, seu refúgio, sua paz. E sua paz, que supera todo entendimento, te cobrirá enquanto você dorme. Então, quando se deitar esta noite, guarde em seu coração as palavras do Salmo 4, versículo 8. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Não feche os olhos sem antes confiar sua vida a Ele. Entregue-lhe suas cargas, seus temores e permita que sua paz te envolva. Essa paz renovará suas forças e te permitirá acordar amanhã com esperança renovada. E não termina aqui. No nosso próximo encontro, falaremos de algo crucial, como interceder em oração pela salvação dos outros antes de dormir. Você já se perguntou como orar por aqueles que ainda não conhecem a Cristo? Em nossas orações noturnas, é comum nos focarmos em nossas necessidades, mas temos uma oportunidade preciosa, uma missão de amor: interceder pelos que estão longe de Deus. Esse ato de intercessão tem um poder transformador que às vezes subestimamos. Não apenas move montanhas em nossas vidas, mas também nas daqueles por quem oramos. A oração pela salvação é um reflexo do amor puro de Cristo. Orar por outro não é só pedir que seu coração mude, mas mostrar um amor desinteressado e genuíno. Jesus deixou isso claro em Mateus 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Você já parou para pensar que sua oração poderia ser a ponte que Deus usa para tocar o coração de alguém? Mesmo aquela pessoa que parece mais distante pode ser alcançada por uma súplica sincera. Cada vez que você intercede, coloca a alma dessa pessoa nas mãos poderosas do Salvador, confiando em sua capacidade de transformar, curar e salvar. Nunca esqueçamos: todos nós precisamos da salvação e cada oração pode ser a semente de um milagre. A palavra de Deus nos lembra em Romanos 3, versículo 23, que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há ser humano que por seus próprios méritos possa alcançar a salvação. É um presente precioso, completamente imerecido, que só se recebe pela fé em Jesus Cristo. E não pensemos que essa tarefa de levar a mensagem de salvação pertence apenas a pregadores ou pastores. Cada filho de Deus tem o privilégio e o chamado de orar por aqueles que ainda não conhecem a luz. A oração é o recurso mais poderoso que temos em nossas mãos para ver nossos entes queridos, amigos e até aqueles que nos fizeram mal, tocados pela graça de Deus. Cada vez que intercedemos, somos parte ativa do plano redentor do Senhor. Nos alinhamos com seu coração amoroso, que, como lemos em 2 Pedro 3, versículo 9, não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E por que fazê-lo precisamente antes de dormir? A noite oferece um momento de sossego,
um refúgio silencioso onde deixamos as preocupações do dia e podemos elevar nossa voz a favor de quem necessita da salvação. Na quietude da noite, nossos corações encontram um lugar sagrado para clamar por outros. Deus, em sua imensa compaixão, nos convida a sermos intercessores fiéis, como nos ensina em 1 Timóteo 2, versículos 1 a 4. Admoesto, pois, antes de tudo que se façam, súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Orar pela salvação dos outros não é apenas um ato de amor, é obedecer ao coração de Deus. Quando elevamos nossas orações antes de dormir, não só pedimos por almas, mas permitimos que o Espírito Santo opere de maneiras que muitas vezes escapam aos nossos olhos. E talvez você se pergunte: como posso começar se nunca orei especificamente pela salvação de alguém? Não precisa de palavras elaboradas ou discursos complicados. O que o Senhor busca é um coração sincero que clame com fé. Aqui estão alguns passos simples para começar. Primeiro, mencione nomes específicos. Não tenha receio de apresentar ao trono de Deus seus filhos e irmãos amigos, cada um por seu nome. Segundo, ore com fé. Creia firmemente que Deus é poderoso para fazer o impossível, que pode tomar um coração endurecido e transformá-lo em terra fértil para sua palavra. Terceiro, peça oportunidades para evangelizar. Rogue para que Deus abra portas e coloque em sua boca palavras cheias de vida e esperança. Quarto, ore pelos corações. Peça ao Senhor que os suavize, que retire os véus de seus olhos e que possam enxergar sua verdade. Quinto, clame por seu arrependimento. Rogue que o Espírito Santo os convença do pecado e os conduza aos pés de Jesus Cristo. Uma oração simples que você pode fazer antes de dormir poderia ser assim: Senhor, hoje trago diante de ti nome da pessoa. Tu conheces sua vida. Sabes que ela precisa da tua salvação. Rogo-te que toque seu coração, abra seus olhos e derrames teu amor sobre sua vida. Usa minha vida, Senhor, como instrumento da tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amados, a oração intercessora não apenas toca as vidas dos outros, também transforma nosso próprio coração. Ela nos sensibiliza ante a urgência de compartilhar o Evangelho e acende em nós um novo fogo pelas almas. Cada oração é como uma semente plantada no terreno invisível da alma. Embora não vejamos imediatamente os frutos, podemos confiar que Deus, em seu tempo perfeito, fará brotar a vida eterna. Nunca subestime o poder de uma oração oferecida na intimidade da noite. Talvez a oração que você elevar hoje seja a chave que abrirá o coração de alguém para Cristo. Aproveite o silêncio noturno para ir além de suas necessidades e clamar por aqueles que ainda estão longe da salvação. Suas palavras podem ser o canal pelo qual Deus cura, restaura e transforma destinos para sempre. No nosso próximo encontro, falaremos de um tema que pode mudar radicalmente sua vida espiritual: a força da oração na madrugada. Você sabia que orar
ao começar o dia, pode fazer a diferença entre uma vida espiritual adormecida e uma vida cheia do fogo de Deus. A madrugada, esse tempo de profundo silêncio, é um presente especial. Quando tudo ao nosso redor ainda dorme, o espírito se desperta para encontrar seu Criador. Grandes momentos relatados na Bíblia ocorreram ao amanhecer, e o próprio Jesus buscava ao Pai nessas primeiras horas do dia. Orar na madrugada tem um poder que só se compreende ao experimentá-lo. Há momentos na vida em que a alma precisa se retirar em silêncio para estar a sós com seu Criador. E não há hora mais sagrada para isso que a madrugada. Você já se perguntou por que a madrugada tem um valor tão especial na oração? Veja o exemplo de nosso Senhor Jesus. Em Marcos 1, versículo 35, lemos: "E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava." Jesus, sendo Filho de Deus, não deixava que o corre-corre do dia o alcançasse antes de se encontrar primeiro com o Pai. E assim, querido amigo, querida amiga, chegamos ao final desta nossa jornada de hoje, mas este não é um ponto final, e sim um ponto de partida. Percorremos juntos os passos de Jesus na quietude da noite, não como meros espectadores da história, mas como discípulos aprendendo com o Mestre. Vimos que para ele, a noite não era um tempo de escuridão e medo, mas um portal sagrado para a presença do Pai. Foi na noite que ele encontrou forças após dias exaustivos de milagres. Foi em uma noite inteira de oração que ele buscou a sabedoria divina para tomar a decisão mais crucial de seu ministério, a escolha dos 12 apóstolos homens que mudariam o mundo. E foi na noite mais angustiante de todas, no Getsemane, que ele nos mostrou o caminho para enfrentar nossas próprias batalhas, não com a força da nossa carne, que é fraca e cede ao sono, mas com a rendição de um espírito que vigia e ora. A mensagem central que deve ecoar em sua alma esta noite é esta: a oração noturna. Não é apenas uma opção, é a sua fortaleza. É o ato consciente e poderoso de entregar as rédeas da sua vida àquele que nunca dorme nem se cansa. É a decisão de não levar para o seu travesseiro o peso das suas ansiedades, as suas dívidas, os seus medos do amanhã, as suas feridas do passado. É olhar para cada um desses gigantes que te assombram no silêncio e dizer: vocês não pertencem mais a mim. Eu os entrego nas mãos do meu Pai Celestial. Lembre-se do tesouro que Jesus nos deixou, o Pai Nosso. Não o recite mais de forma mecânica. Transforme-o em sua conversa íntima com Deus antes de dormir. Comece chamando-o de Pai, sentindo o abraço de quem te ama incondicionalmente. Santifique o seu nome, adorando-o pela sua grandeza, e você verá como a adoração diminui o tamanho dos seus problemas. Renda-se à sua vontade, confiando que os planos dele são infinitamente melhores e mais seguros que os seus. Peça com fé o pão de cada dia, descansando, na certeza de que o Deus que te sustentou hoje também o sustentará amanhã. E crucialmente libere o perdão. Não se permita adormecer com o veneno do rancor corroendo sua alma, pois o perdão que você libera é a chave que abre as portas para a paz que você tanto busca. Peça proteção, clame para ser livrado do mal,
das ciladas do inimigo que vagueiam na escuridão e cubra sua mente e seus sonhos com o sangue de Cristo. Ao fazer isso, você não está apenas dizendo palavras, você está construindo um muro de proteção espiritual ao seu redor. Você está trocando suas cargas pesadas pelo jugo suave e pelo fardo leve de Jesus. Você está respondendo ao chamado dele, vinde a mim. E o resultado, como a palavra nos promete, é a paz. Não a paz frágil que o mundo oferece, que depende de contas pagas e de saúde perfeita, mas a paz de Deus que excede todo o entendimento e que, como um soldado celestial, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Esta paz é o seu direito como filho, como filha de Deus. Recorde-se da fé que move montanhas. A sua montanha talvez seja a insônia, a ansiedade, um diagnóstico médico assustador, um relacionamento rompido, uma crise financeira. Jesus nos deu a promessa de que a oração feita com fé pode mover essa montanha. A sua tarefa não é entender como ele fará isso. A sua tarefa é crer, é orar, não com dúvida, mas com gratidão, agradecendo pela solução antes mesmo que seus olhos a vejam. É declarar como Davi: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Esta não é uma frase bonita, é uma arma espiritual. Proclame-a sobre sua vida esta noite. Reivindique essa promessa. E não se esqueça da missão de amor que pulsa no coração de Deus interceder. Sua oração pode ser a ponte pela qual um ente querido que está perdido encontrará o caminho de volta para casa. Na quietude da sua noite, enquanto o mundo dorme, sua voz pode se levantar em favor de uma alma, e o céu inteiro se moverá em resposta. Nunca subestime o poder de uma oração intercessora feita com um coração quebrantado e cheio de amor. Suas palavras podem ser o catalisador para o maior milagre de todos, a salvação de alguém. Portanto, o desafio que deixo para você não é para amanhã, mas para agora, para esta noite. Não permita que esta mensagem se torne apenas mais uma informação que você ouviu. Transforme-a em ação. Faça da sua oração hoje à noite a mais sincera e entregue que você já fez. Pegue cada preocupação pelo nome e coloque-a aos pés da cruz. Pegue cada pessoa que você ama e apresente-a diante do trono da graça. Descanse, não porque os problemas desapareceram, mas porque o seu Deus é maior do que todos eles. E a nossa jornada não termina aqui. A paz que você encontrará na oração noturna é o seu escudo, a sua defesa, a sua fortaleza para o descanso. Mas, e para a vitória, e para avançar e conquistar. Se a noite é o tempo de se refugiar e se fortalecer em Deus, existe um outro momento, um tempo secreto, conhecido pelos grandes homens e mulheres de Deus ao longo da história, um tempo de poder explosivo que pode mudar radicalmente o rumo do seu dia antes mesmo que ele comece. No nosso próximo encontro, vamos desvendar um dos segredos mais poderosos da vida espiritual, a força da oração na madrugada. Você sabia que orar, quando o dia amanhece, naquele profundo silêncio,
antes do mundo acordar pode ser a diferença entre uma vida espiritual adormecida e uma vida cheia do fogo de Deus. O próprio Jesus nos deu o exemplo. Vamos descobrir por que esse horário é tão estratégico e como ele pode transformar você de um soldado que apenas se defende para um guerreiro que avança em vitória. Você não vai querer perder. Até lá, eu os deixo com esta certeza que deve ser a âncora da sua alma. Nunca jamais, em nenhuma circunstância, perca a sua fé, nem a sua esperança, porque o seu Deus, o nosso Deus, caminha conosco em cada passo, em cada respiração. Ele está com você agora. Ele te ama com um amor que você jamais poderá medir. Se esta mensagem tocou o seu coração, não guarde apenas para você. Compartilhe-a com alguém que você sabe que está precisando de paz nesta noite. E ao orar, hoje, volte aqui e escreva nos comentários: eu entreguei minhas cargas e dormirei em paz. Que a sua declaração inspire outros a fazerem o mesmo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém.